Sister Gopi, ela está no complexo de Pandabhavan, em Madhuban. Ela não é nova para nós, mas como sempre, vou falar umas palavras e o poema. Advocate by profession, if I'm not mistaken, and she has been with the Brahma Kumaris for ages now. Ela tem uma carreira de direito Since 1979. e ela está desde 79 no Brahma Kumaris. She is very well oversees the growth of the International Youth Forum, the IYF, and that is also since almost. E ela está conectada com a Juventude Internacional. And she's got this beautiful blend of Eastern and Western. Her Hindi is fantastic. Ela tem essa mistura fabulosa entre Ocidente e Oriente. E o poema sobre regularidade, então, a irmã Gopi, ela tem uma carreira em direito, um grande currículo, mas a sua carreira espiritual é maravilhosamente extracurricular, porque ela medita de forma muito regular. E ela também uma das melhores palestrantes, oradoras. E ela é realmente muito articulada. E reflete o conhecimento de forma espetacular. E entre os jovens, ela é muito popular. Hoje ela vai fazer esse destaque em como não ficar irregular, para que abramos o terceiro olho e nos tornemos extraocular, em desenvolver essa prática de consciência da alma, que é realmente muito peculiar, e que nos ajuda a estar quilômetros de distância de Maya, Ravan, o predador, com o Supremo sempre no lado. Posso me tornar o senador espiritual e comunicar-me. Então, conquistar o Maya. Então, obrigado, irmã Manoj. A sua mente é maravilhosamente criativa. Eu estudei direito, mas nunca pratiquei o direito antes de ter entrado nesse campo. Eu comecei a estar envolvida no serviço da Yagya. E usei essas especialidades e, portanto, nada foi desperdiçado. Quando estava a refletir sobre esse tema, eu pensei sobre o meu próprio contexto e como algumas pessoas podiam achar que a minha vida era muito irregular, porque às vezes eu estava num país por alguns dias, depois outro país, depois em outro lugar por alguns dias. E estava sempre a viver tipo de malas feitas. Basicamente, eu vivia mais no ar do que na terra. E mesmo assim, para além disso tudo, havia uma regularidade da Amitabha, da meditação da manhã, havia uma regularidade no estudo espiritual, que eu penso que é uma âncora muito importante. Haver uma regularidade na comida, é como o relógio do corpo, quando você come, quando você dorme, quando você medita, quando você estuda. E eu penso, no Raja Yoga, há uma rotina muito bela que foi criada para nós, baseada nos 4 pilares: conhecimento, yoga, dharna e o serviço, seva. E nesta vida, esta vida é uma vida de serviço. E para se tornar completamente servidora, por assim dizer,
quando estava diante de Avyakti Baba, ele falou em 4 tipos de serviço. Então, se eu não conseguir incorporar, se eu incorporar isso na minha agenda, eu vou tornar uma pessoa que faz muito serviço. Porque a fundação é o serviço. O que é que eu estou a fazer para o meu autoprogresso? Então, o que é que estou a fazer regularmente para o meu autoprogresso? Porque você não pode se progredir se você não colocar no lugar certas atividades. Agora eu vou dar um exemplo. A beleza que nós estudamos todos os dias, mas o que eu estudo todos os dias é diferente. Eu posso estudar todos os dias, ao mesmo tempo, às 6h30 ou às 7 da manhã, mas o conteúdo daquilo que eu estou a estudar é diferente todo dia. Portanto, há uma novidade que eu estou à procura todos os dias. Mas isso torna-me regular nos meus estudos. Regular na minha meditação da manhã e ficar contente, porque ela é diferente cada manhã. Então, eu fico à espera dessa meditação das 4 da manhã, que é como uma âncora na minha vida. Mesmo assim, o contente que eu experiencio nesse momento é uma coisa nova. E alguns acham que a regularidade é uma coisa chata, porque você pode fixar um tempo para fazer algo, marcar um tempo para fazer algo. Mas o que é que você está fazendo nesse tempo em particular pode não ser uma coisa nova. Então, há um período de tempo que nós estamos a repetir a mesma ação de novo e de novo. E isso tende, então, a ser uma coisa chata. Então, eu vejo que a subjetividade da regularidade é importante quando ela vem para fixar, ou seja, ela está profundamente conectada com o tempo. Então, é importante quando vem para marcar determinados princípios na nossa vida, onde eu preciso de meditar todos os dias. E o que eu faço da meditação é comigo. Mas eu preciso de nutrir a minha mente com alimento todos os dias. Eu preciso ter um tempo para encontrar-me e falar com pessoas. E eu posso escolher aquilo que eu vou falar e com quem eu vou estar. Então, eu penso tanto que as coisas estão nas nossas mãos. É como um autoprogresso. Isso é uma forma de serviço. E depois, o segundo é o serviço do mundo. Isso é servir através das suas conexões, relacionamentos. Então, ter um momento da sua agenda para conectar com as almas que você já não fala há um certo tempo e também para fazer novas conexões. Então, é importante fixar, marcar um tempo para isso, porque as coisas não acontecem por si só. Às vezes você pode pensar, vou agarrar o telefone e conversar. Mas você não sabe onde é que essa conversa vai parar. Então é muito importante, quando um pensamento chega na nossa, chega na nossa cabeça, eu estou falando dos pensamentos normais, não nesses pensamentos tipo repetidos e ruídos que estão na cabeça, como estou tipo a ruminar, por exemplo. Isso não é pensar. Pensamentos verdadeiros, pensamentos originais, puros, benevolentes. Talvez são como se fosse um toque de criar algo, abrir portas para possibilidades. Então, quando esse pensamento entra na sua cabeça, talvez seja um momento para abrir essa conexão para um relacionamento, porque às vezes estamos profundamente conectados. Então, servir o mundo, servir através dos relacionamentos, conexões, comunidades, sociedades. Então, a terceira forma é servir a Yagya. Eu não estou a falar sobre a organização da Brahma Kumaris. Estamos a falar sobre o espírito que nos faz estar unidos como uma família espiritual. O que é que eu estou a contribuir para aumentar esse espírito? Então,
Isso não significa apenas servir como corpo, mente e riqueza. A Yaga é essa chama espiritual. Todos estão conectados com o Supremo. Isso nos une. Então, ok, uma importância de servir. A Yaga pode ser tipo lavar ou passar, mas isso é feito em outras organizações com outros voluntários. Mas servir com a mente, que é a quarta forma de serviço, é saber que, quando eu digo servir a Yaga também, os dois estão conectados, porque quando nós ajudamos uns aos outros, vamos lá para cima. Então, se eu quero gerar resistência ou pensamentos negativos com alguém, essa energia vai alcançar e vão criar uma barreira para eles se elevarem. E o resultado kármico disso é que eu não vou ser capaz de elevar-me. Então, inevitavelmente, esse hábito de gostar, estou tentando sei a palavra em hindi, mas estou tentando encontrar a palavra em inglês. Quando nós estamos contra alguém, nas nossas atitudes, é tão fácil fazer alguém o nosso inimigo, então eu fico a pensar, é verdadeiramente importante não criar inimigos e fazer amigos. Então, e saber verdadeiramente dizer não para qualquer forma de pensamento negativo ou inútil na minha cabeça é uma forma de serviço, porque não estou a criar bloqueios para mim ou para os outros. E então, o quarto assunto, o Mansa Seva, servir através da mente, que é despender tempo em conectar e considerar-se aquele que não tem nada, não tem absolutamente nada. Nada pertence a si. Então, criar esse estado de libertação, primeiro interiormente, e a seguir estar com Deus. Porque quando você se senta com Deus nesse estado de liberdade e de libertação, então as suas vibrações vão muito, muito longe. E elas vão para lugares que você nem imagina. E ninguém precisa saber de onde é que vai, e você nem precisa saber onde é que está a ir. Por quê? Você renuncia à sua limitação e fica nesse estado de libertação. Nada está contra mim. Isso permite ser altruísta na sua conexão com Deus. Esse laço de amor, e é muito próximo. Isso também é preciso tempo, porque eu me lembro nos dias iniciais, quando começamos no serviço em Oxford, a Dadi já falava para nós que era importante chegar à tarde, a 4 ou 15 para 5, e servir através da mente, das boas vibrações, e dar apoio para os novos estudantes que viessem para o centro. Então, quando eu penso na vida do serviço, é fácil tornar-se regular nisso. Mas se a sua vida e você é valioso, e aquilo que você faz é valioso, então pode se tornar aquilo que eu consigo fazer isso, eu não tenho interesse no resto da minha vida, então naturalmente o serviço é muito mais profundo do que reagir em si mesmo. É quando você traz esse estado de ser em tudo aquilo que você faz. Agora, o tema de regularidade, 3 palavras que eu estava a ver, que era consistência, uniformidade e regularidade. Insistência, às vezes está relacionada com caráter, a consistência com com comportamentos, consistência em ser firme, mas uma harmoniosa que é como 5 pessoas
a caminhar na mesma direção, mas todos a moverem-se na mesma direção de forma harmoniosa. E a uniformidade, todos estão a fazer a mesma coisa no mesmo lugar, no mesmo momento. Às vezes a uniformidade é como as regras, não há variedade, não há sentimento de harmonia, porque todos são iguais. Mas a regularidade é mais sobre aquilo que eu entendo na perspectiva espiritual, é que tem a ver com meus relacionamentos com o tempo. O tempo, pensamentos e ações. E, e os meus princípios. Agora, ter, fazer algo no momento regular, todos os dias, por exemplo, com as crianças. Nós treinamos as crianças para acordar, comer esta hora, estudar esta hora, porque isso fornece um ritmo, isso fornece uma segurança emocional. Isso é muito importante para uma criança crescer com essas âncoras, porque elas crescem com essa segurança, elas crescem de uma forma a salvo e podem aprender mais, estarem mais abertas. Isso é importante para as crianças. E eu suponho que conforme nós ficamos adultos, especialmente num mundo onde as coisas se tornam cada vez mais instáveis, a adaptação é importante. Ajuste é importante. Isso não significa que eu ajusto o que é que me dá vida. Por exemplo, sim, a Amrita Vela dá-me vida. O estudo da Muli dá-me vida. A meditação da tarde dá-me vida. Mas essas coisas são tão importantes que mas também é importante comer e dormir. Então, ser um estudante regular mantém-me mentalmente saudável. E é por causa dessa vida, esse estilo de vida espiritual que torna-me regular. Não é uma regularidade física. Por exemplo, a regularidade física é no ginásio, jogar tênis nessa hora. Mas o que você tem a tendência para fazer, a sua mente ajusta-se à regularidade em marcar o tempo ao redor da matéria. É como um ritual. Você pode fazer esta coisa, ir ao templo e jogar tênis. Mas isso torna-se como se fosse uma droga, mas isso é um nível físico. E às vezes monótono, porque as coisas não mudam. Então, para mim, é menos com relação a isso, mas mais sustentar a minha vida espiritual. Então, a minha mente está sempre comprometida com algo mais elevado, com essa regularidade. E o que permite muito mais possibilidades para o meu crescimento, de adaptar, de ajustar, de ser flexível e até lidar com as irregularidades na matéria e nas mudanças no nosso mundo físico. Então, você é regular em quê? Isso me faz pensar. Às vezes as pessoas são viciadas e todos os dias jogar tênis, ao ginásio, todos os dias fazer isso. Isso, em algum momento, nós vamos ter que viver sem certas coisas na nossa vida. Eu fiz isso muito com o chá, por exemplo. Você acorda de manhã, faz meditação e você quer uma boa chávena de chá. Isso torna-se tipo uma chave de chá, você lê algo. Então, de tempos em tempos, eu paro de beber chá e vou beber outra coisa.
Em vez de ser o chato, tem que ser outra coisa. Então eu mudo. Então isso faz com que uma pessoa pode ficar viciada em alguma coisa se não tiver isso naquele momento. Então o meu corpo vai sentir que vai perder alguma coisa. Então, quando existe um exercício espiritual, isso cria estabilidade. E isso uma pessoa fica tipo mais direita, vamos dizer assim, ou mais retidão. E quando foca essa qualidade, então puramente física, então você torna-se rígido, viciado e um bocadinho individual na forma como você vive a sua vida. É muito específica a forma como você vive a vida. Então, isso, é, isso varia em ser um servidor, porque servidor é estar disponível. Então, a regularidade é o que mantém a minha mente flexível, aberta, disponível, mantém a minha mente fácil e leve. Porque quando isso acontece, naquilo que eu seja regular na minha agenda, o que mantém a minha mente leve e fácil, então eu nem vou precisar de um relógio na minha vida, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Um bebê, por exemplo, não precisa de um relógio para nascer. As gestações também precisam de um relógio para saber que algo tem que crescer ou algo tem que morrer. É natural. E tudo entra num ritmo natural da vida. E nós podemos ajustar-se às anomalias. Então, isso é uma coisa muito importante. Em Bhakti é essa história do Arjuna, que é um dos melhores arqueiros na mitologia. E é uma história particular de um guru, Dronacharya, e ficou sem luz e uma vez estava comendo no escuro. Ele disse, não consigo ver a minha comida, não consigo ver a minha mão, não consigo ver nada. Então, vou praticar isso no escuro. Como é que eu vou praticar? Então, esse ter praticado no escuro o tornou um melhor arqueiro por praticar no escuro. Então, algo sobre a regularidade de uma prática em particular que torna-se natural para nós. Por exemplo, comer no escuro. É normal comer. E agora, e atirar as setas à noite. Então, com qualquer atividade que você pratica sobre um período de tempo, no momento certo, você cria uma capacidade para isso. Isso é que conduz ao sucesso naquela área. Porque há tanto sobre ser regular. Isso são horas de prática. Você não pode saltar as horas de prática, a tentar, a sobreanalisar, a entender, porque você tem que construir músculos. Você tem que construir músculos do intelecto, da mente. Você tem que construir essa capacidade de ser capaz de fazer algo. E eu recordo-me, onde eu estava. Eu me lembro de estar na Hyderabad, uns dias atrás, e uma das coisas, um contato próximo com alguns com Brahma Kumaris, próximo de um retiro da Brahma Kumaris, e foi interessante. Ela falou o nome dele em hindi, mas eu não consigo repetir. E ele é tipo um treinador de um jogador muito famoso na Índia. E ele estava me dizer algo que era muito interessante. Ele disse: no meu dia, eu tenho que, eu tenho que jogar tênis e o treinador pedir para correr. Nós não questionamos, porque nós sabemos que o treinador sabe que nós temos que correr essas 10
quilômetros, mas a nova geração que quer jogar tênis, e dizemos para eles correr, a primeira coisa que eles perguntam é por quê? E eu, às vezes, despendo mais tempo em fazer PowerPoints para justificar por que eles têm que treinar, em vez de eles próprios treinarem. Isso é hilariante, esse exemplo, porque é tão verdadeiro. Eu penso que há uma grande falta de energia neste momento do tempo, com a próxima geração, quando tem esse poder sempre para regressar para o porquê, porque é isso, porque é aquilo, e depois ainda não há motivação para fazer as coisas, porque às vezes você apenas ganha o benefício, a motivação por fazer algo, em vez de estar sentado na defesa a fazer centenas de perguntas para convencer que eu não quero fazer nada. Então, às vezes, nós temos que parar de fazer e a energia vem, a energia flui. Então, definitivamente, a regularidade tem pontos e consistentemente nós fazemos e verificamos o benefício. E o benefício faz com que você faça mais. Isso inspira-o a fazer mais. Então, onde é que eu estou agora? Sabem, havia algo sobre a conexão entre regularidade. Eu gostaria de explorar isso um bocadinho mais. Como eu disse anteriormente, eu sou regular em que aquilo que eu sou regular vai definir o meu estado de mente, o meu temperamento, a minha disposição, o meu sentido interior aberto. E isso ajuda. Se eu for regular nisso, é ser benevolente espiritualmente, ter uma mente muito fácil, ter um temperamento muito amoroso na vida. Às vezes essa palavra de regular pode ser a nível de comportamento, para lutar com outros, regularmente mostra determinadas coisas, isso tudo muito físico, com conotações negativas às vezes, essa palavra. Apenas o ato de alguma coisa que acontece todos os dias e padrões semelhantes que acontecem sem vezes sem conta, vamos dizer. Então, quando nós pensamos na regularidade das feições, por exemplo, a regularidade das feições é algo que está organizado numa forma de criar, é para criar um sentido de harmonia. Então, se eu pensar na regularidade como isso na minha vida, então, para mim, é como é que eu arranjo a minha vida numa forma que cria esse sentido de equilíbrio, e até mesmo de equilíbrio. Então, eu posso apreciar, né? E ter essa vida mais abençoada do que está fixa e tem que fazer isso todos os dias, às 8. Porque não tem a ver com isso. Há uma inteligência mais profunda que nós temos que tocar ou entrar. Isso nos permite tornarmos-nos regular em alguns aspectos para ficarmos equilibrados. Então, quando eu falo em quatro partes, falei em quatro formas de serviço, são 4 coisas no seu dia que todas elas estão equilibradas, o eu, o mundo e a mente. Você exercita todos os aspectos do seu ser.
numa forma equilibrada e cria isso, torna o seu ser regular, que conduz a um equilíbrio muito maior. Então, nós temos muitas papéis diferentes na nossa vida, especialmente agora, onde tantas coisas disponíveis online, cura milagrosa, comida, todas as coisas que fixamos são pequenos pedaços de um grande todo. Então, essa forma de harmonia, de estabilidade na nossa vida, tem muito a ver com equilíbrio, diferentes partes, na medida certa. Então, ser regular é uma parte importante daquilo que nós sabemos, que, por exemplo, precisa de dormir para reparar-se. Então, ajudar o corpo para reparar-se para o dia a seguir. E nós sabemos que há momentos do dia onde é necessário a comida, por exemplo, entre as 7 e as 9, o intestino. Então, todas as pessoas comem, por exemplo, pequeno almoço entre as 7 e as 9. Então, esse tipo de coisas onde nós colocamos na nossa rotina, da forma de vida, as coisas são na forma certa, no tempo certo. Isso ajuda o corpo, se for no horário certo. Mas a alma, o que é que eu estou fazendo regularmente para ajudar a alma? Isso são muitas coisas que as pessoas não sabem. As pessoas sentem-se bem no corpo. E se algo no corpo não está disponível, não pode fazer, então, mentalmente, não há nenhuma flexibilidade. Então, apareceu aqui uma coisa no bate-papo. A minha filha é um autista, trabalha com pessoas com autismo e eles foram capazes de ensinar-me que eles precisam de rotina. Regularmente, eles se sentem seguros para serem capazes de confiar. Então, quando nós estruturamos e essa mudança é inclusiva e confiamos nele, então, frequentemente, é como se fosse um derreter, por assim dizer. Esse compromisso em uma certa extensão. E como eu disse antes, com relação às crianças, esses são aspectos a nível físico que criam uma estrutura de segurança. E é claro, muitas das experiências, aquilo que experienciamos nas nossas vidas, eu reparo trabalhei com muitas pessoas jovens, 27 anos, e eu reparei que eles respondem não aquilo que eu digo, mas a quem eu sou. E trabalhar com jovens de 10 até os 14, mas quanto mais jovens eles forem, eles não respondem às minhas palavras, mas à minha presença. E eu reparei que se eu estiver num estado de resistência interior, mesmo aquilo que seja certo, eles não conseguem escutar. E eles jogam por causa do sentimento, eles sentem aquilo que eu estou sentindo. Então, para mim, muito de criar esse sentimento de segurança por alguém é trazer a certeza que estou limpa interiormente, porque a limpeza é um estado de uma atitude limpa, de uma atitude não julgamental, e isso faz com que as pessoas fiquem seguras na minha companhia e permitir que essas forças do universo fluam através de mim, esse amor divino flua através de mim. Então, a minha questão é,
essa diferença entre o físico e o espiritual. Por exemplo, as crianças precisam dessa regularidade no comportamento, isso dá segurança. E eles dizem, eu sei que essa pessoa não vai fazer isso, ou que pode ser honesta, porque muitas crianças queriam copiar comportamentos. Então, eles respondem às dissonâncias, porque às vezes são muito fortes, muito altas. Então, aqui estamos nós, enquanto indivíduos, a tentar criar uma vida perfeita, mas ainda não consigo por causa de tanta negatividade que está no meu coração, na minha atitude, os padrões mentais de controlar ou de criticar. Todas essas vibrações, essas frequências vibratórias criam uma rigidez ao redor da regularidade. Então, a regularidade passa a ser uma forma de controlar, ao invés de ser segura. Então, muita coisa para nós, enquanto pessoas, seres humanos, construímos um estado de vida apenas predominante para criar bons sentimentos nos nossos corpos. Mas o que eu faço regularmente na minha vida para criar esse sentimento profundo em alguém dessa alegria na alma, de trazer paz para a alma. Porque, sabem, para qualquer pessoa, incluindo as crianças, de qualquer tipo, são aquelas vibrações que finalmente vão criar um sentimento de pertença. Então, eu entendo o valor de uma forma muito grande como o ritmo do corpo que vai criando essa segurança ao estudar e a meditar isso tudo. E se o corpo fica habituado, então a sua mente também pode estar aberta a coisas básicas. Não misturamos as coisas básicas, porque isso vai também trazer confusão para o seu dormir, a sua dieta pode trazer problemas. Você não quer estar com essas confusões das necessidades físicas para que esse corpo seja disfuncional para si. Isso não é a vida, não é isso não é todo da vida. A vida tem outra dimensão. Você está aqui por um propósito elevado. E se não nos conectamos com esse propósito elevado, então nos tornamos amigos de nós mesmos, estamos no risco, porque nós não sentimos plenamente em controle de nós mesmos, nós tentamos controlar o ambiente, tentamos controlar os hábitos, as coisas externas ao nosso redor. Então, eu penso que para mim, verdadeiramente é sobre o que é que eu preciso de fazer, o que é que vai ajudar-me regularmente a nutrir a alma, alimentar a alma para cultivar um padrão mental, uma mente estável, uma mente aberta, uma mente fácil, uma mente pacífica. E o que, o que, o que é que me ajuda a criar esse ritmo espiritual? Então, a qualidade desse ritmo espiritual que é criado na minha vida, você facilmente está na sua jornada sem lutar contra si mesmo. Porque você vê as coisas que estão diante de si. Mas eu reparo na minha própria vida que se eu, por exemplo, eu penso em servir como algo é feito apenas num período de tempo e depois tem que olhar para o meu corpo e depois eu pego um momento, eu pego a clareza, mas quando verdadeiramente eu aceito que eu sou uma servidora, eu tenho de olhar por mim mesmo de uma forma que permite que as minhas vibrações
alcance uma grande distância que nenhuma alma experiência e dificuldades por causa que eu, por exemplo, quero um chá. E todos têm que lidar, e a maior parte das pessoas, geralmente todos nós, quando nós temos reações nos pensamentos ou pessoas, nós precisamos a lidar com esses gatilhos interiores que não estamos a enfrentar. Então, eu não sou responsável pelos seus tigres, pelos seus gatilhos. Eu não sou responsável. Eu posso estar sendo esse gatilho, mas eu não sou responsável por isso. Eu sinto que quanto mais nós desenvolvemos um estilo de vida espiritual e colocamos no sítio, como criar meditação regular, o estudo regular, então olhar para a mente como se fosse uma criança, um bebê. E então, eu verdadeiramente vou sentir que as coisas acontecem de uma forma muito natural. Você vive no estado de confiança. Quando você alimenta-se espiritualmente, que esse é o nosso estado original, nós nascemos nesse mundo num sentido de confiança. Viemos como bebê, mas depois a insegurança quando e é porque é um pensamento, eu sou tão pequeno, quem é que vai cuidar de mim? E mesmo assim, a alma nasce num corpo tão pequeno, tão vulnerável, e mesmo assim, e mesmo assim, é como um monstro na casa, em casa, porque não sabe como conduzir o amor. Eu não consigo perceber o que ela quis dizer, peço desculpa. Nós ficamos tão conscientes no eu e definimos o autorrespeito como as outras pessoas nos veem. Não se vive nesse estado de confiança. Muitos anos, décadas a tentar entrar no mundo, entrar na sociedade, agradar a todos, fazer as coisas certas, e mesmo sentir que estou a milhões de distância de mim mesmo. E um dia você acorda, ok, tem de meditar. Então, para mim, é como cultivar esse paralelo que, infortunadamente, nesse mundo está a faltar. Esse paralelo de educar essa forma espiritual de ser, esse complemento do físico. Eu vou parar aqui, porque eu acho que já abordei bastante coisas. Muito obrigado, foi muito bom. Duas coisas que você falou, regularidade no ritmo e não estar estressado quando as coisas irregulares acontecem. Algumas perguntas, temos algum tempo hoje? Eu fico chateado com a irregularidade das pessoas. Como lidar com pessoas irregulares? Venha viver na Índia. Como isso é desmantelado? Ok, eu nasci fora da Índia. Mas eu fui adotada por um padrão mental anglo-saxônico. E você tem uma coisa marcada às 10, tem que chegar 2 minutos antes, porque essa é a etiqueta na sociedade. E você chega às 10 e alguém diz, oh, esqueci que havia uma reunião, sim, estou aí. 10 minutos, 5 minutos. E depois chegam 10 minutos atrasados.
E nesse momento, você sente, você pode sentir, meu tempo foi desperdiçado, mas você tem uma escolha. Você pode esperar pacificamente, ou estar com esses pensamentos negativos, inúteis do seu bem-estar. Eu penso que isso é onde nossos relacionamentos com o tempo e pensamento são importantes. Porque quando as coisas não acontecem no momento que você quer que aconteça, ou na hora, então seus pensamentos vão lhe dizer quantos lixo é que existe dentro da alma. E então, não é tanto sobre o comportamento irregular dos outros. É claro que nós aprendemos formas de lidar com isso e podemos gentilmente dizer às pessoas, é possível para a próxima vir mais cedo, lembrar antes, portanto, encontrar formas de lidar com isso para minimizar esses incidentes, essas incidências, mas no final do dia, se o meu relacionamento com o tempo for rígido, eu vou ter problemas sérios. Por alguma razão, o fuso horário indiano é um tempo assim muito. Não é o padrão indiano. Depende, e às vezes as pessoas estão lá mesmo às 11 horas, mas depois elas desaparecem por 10 minutos. Portanto, estar pacificamente, agradável, não reagir e sentir e fazer e aproveitar esses 10 minutos em algo produtivo. Então, eu penso que às vezes, muitas das nossas reações são porque nós perdemos a confiança no mecanismo natural, no drama, há um mecanismo muito equilibrado. Nós perdemos o contato com a natureza de nós mesmos, com o natural nas pessoas e com o natural do tempo. Então, sabem, eu penso que algo a nível dos pensamentos é pensar por que é que eu estou a reagir tanto? Qual é o meu relacionamento com a linha de tempo? Então, está curioso com relação a isso e ver onde é que vamos com isso. E mais uma última pergunta. Você tem sempre muitas histórias com a Daddy Yankee. Quer partilhar uma história conectada com regularidade? Você recorda-se de alguma? Ela era incrível. Ela tinha uma agenda incrível. 4 da manhã, ela vinha para as aulas, estava de manhã, depois ia andar, depois das aulas, por causa do corpo. E lembre-se, ela veio para o Reino Unido com 61 anos. Então, e ela teve coisas no corpo. Pequeno almoço até às 10, almoço de umas 2. Já falou coisas aqui pelo meio que eu não apanhei. Jantar, cerca de 8, 8h15. E ela fazia as coisas sempre a tempo. E antes de ir para a cama, ela sempre ia para a sala de baba. E isso, para mim, foi uma das coisas mais importantes, uma das peças mais importantes. Ela entendia muito bem o seu corpo, o que ele precisava, e ela dava aquilo que o corpo precisava. Por isso que foi o suporte dela até os 104 anos. Mas uma da prática que eu admirava muito era o tempo que ela terminava à tarde, às vezes eu encontrasse com pessoas, ela sempre ia para a sala de baba e ficava algum tempo com baba. Nesse momento que ela estava com baba, 7 minutos, 10 minutos, ela tomava drishti de baba
E ela se tornava como uma criança. Ela, tipo, largava tudo, entregava tudo para o Pai Supremo e ficava completamente relaxada. E ela ia para a cama como uma pequena criança. Então, eu penso que isto, como ela protegia-se antes de ir para a cama, foi o segredo de ela estar acima das coisas. Acho que muitas pessoas hoje são descuidadas ao ir para a cama. E eu reparo que um dos segredos para ela, do seu estado mental, da estabilidade, era verdadeiramente, ela tornava-se essa criança, ou seja, descomprometida. O driss amoroso de Baba penetrava nela e ela largava tudo do dia. E isso, para mim, é uma peça muito importante na vida Brahmin, porque não importa aquilo que você vai enfrentar no dia, e quanto traffic control eu tive de fazer, mas eu tive que enfrentar coisas desagradáveis, mas à noite, seja 10, 20 minutos com Baba, à noite, tudo é levado embora. É como, é como nada pode acontecer. Yeah. Nada pode acontecer. Okay. Thank you Ok, for, I think, disabling the audio obrigado. part because I think you had gone oblique. Yeah. Okay. So thank you so much. Então, And muito the obrigado. seniors are apologetic. Dr. Mehta had something else and Sister Claudia also. So I'll request Doutor Meta e Cláudia não estão cá hoje. Então, passar para a Anu a dar os votos de agradecimento. Muito obrigado, Manoj Pai. Obrigado. A Cláudia também não pode estar conosco por causa de responsabilidades pessoais. Então, sim, em nome de todos que estão a escutar hoje, obrigado, Gopi. Foi tão belo, tantas camadas, diferentes aspectos que você partilhou, e eu penso que o segredo para mim é que ser regular em manter a minha mente disponível, fácil e leve. Portanto, eu não preciso de um relógio. As coisas são, ou seja, as coisas serem naturais. E essa conexão através da meditação, dos pensamentos, tudo ao nível prático. E sim, eu penso que manter a mente leve e não entrar nas negatividades e pensamentos inúteis. Foi muito bonito. Tiramos notas e colocar agora as coisas na prática. Muito obrigado. Obrigado. So in the meantime, I'll do the announcements, and if you just want to quickly Fazer os if you want anúncios, to have a quick photograph with Sister Gopi as a memory. tirar a fotografia, como sempre. Sister Anu, Aqueles que quiserem manter a câmera aberta. Primeiro, então, partilhar aqui os anúncios. Como sempre, temos o retiro de silêncio, 2 horas, e tem a ver com os ensinamentos. Muitos ainda não conhecem a palavra Baba Baba, mas esses são os ensinamentos das Muris da Vyakta, é tudo baseado. Nós temos esse retiro de silêncio uma vez por mês. Então, esse mês da Vyakta, tivemos 2 retiros, um sobre a estabilidade, outro sobre a regularidade. E daqui cerca de 12 horas. No próximo programa, nós escolhemos outros valores, maturidade, que vai ser às 12h45 de Portugal e às 11h45 do Brasil. Então, episódio 83, maturidade, com a doutora Kawa, de Nova York. Ela é diretora do Centro de Retiro em Nova York. Depois, passada mais uma semana, vamos ser a Sister Sharona no workshop, os valores workshop.
E vai ser às 2h15 do Reino Unido e às 2h15 do Brasil. Oh, perdão, 2h15 de Portugal, 11h15 do Brasil. Esse é o nosso calendário elegante para o mês de fevereiro. Podemos enviar também por e-mail para vocês. E esses são os endereços de e-mail de sites, links do YouTube, onde podem assistir os vídeos, estão todos no YouTube, incluindo as versões portuguesas e de outros idiomas. And the playlist / English is for the episodes of the Values for Life series. So I'll just stop sharing. We'll take a quick Eu vou partilhar, partilha para tirarmos a fotografia e a seguir vamos para a meditação. And so in the meantime, Entretanto, fazer um comentário, Drice, como quer fazer? Estou na Torre de Paz. Dê-me só um segundinho e vamos fazer uma meditação na Torre da Paz, que é muito bonito. Dê-me só um segundinho. Então é um bônus para todos nós. Vamos para a Torre da Paz, nesse mês Avyakt, que é muito belo. Muito bom. É perfeito, muito bom. Come to the Tower of Peace. Nós chegamos à Torre da Paz. This place Este lugar is one of the holiest, é um dos mais sagrados most silent places on earth. e dos mais silenciosos na Terra. It is the resting place of our founder, Brahma Baba. É o lugar de descanso do nosso fundador Brahma Baba. So just take these few moments Então apenas tome esses poucos momentos to relax, e permita que a mente relaxe, become present in this moment now, que torne-se presente neste momento do agora and tune into the silence. e esteja sintonizada no silêncio deste lugar sagrado. Come to Madhuban. Venha para Madhuban. Silence is healing. O silêncio está a curar. Silence is a balm for the soul. O silêncio é como se fosse um laço And deep para a alma. silence brings the power E esse silêncio traz o poder transformation. e uma grande transformação.
E nesse silêncio, we stay close to God nós ficamos próximos de Deus. and we experience Nós experienciamos the safety a of His segurança eternal companionship. da sua eterna companhia. Om Shanti. Om Shanti, Shanti. Shanti, Shanti. So wonderful. Thank you so much, Sister Então, Gopi. muito obrigado, Sister Gopi, por esse belo sentimento Thank you. da Torre da Paz. Thank you. Obrigado, obrigado a todos, obrigado, Manoj Bhai. Adeus a todos. Thank you, everyone. Obrigado a todos.